Você sabe o que precisa fazer. No fundo, você sempre soube. Mas mesmo assim, você não faz. E isso é o que mais incomoda. Porque não é falta de informação. Não é falta de capacidade. Você sabe. Você entende. Você já ouviu tudo. Já assistiu vídeos. Já pesquisou. Já pensou sobre isso várias vezes. E mesmo assim, na hora de agir, algo trava. Algo te puxa para trás. Algo faz você parar antes mesmo de começar. E o mais estranho é que, às vezes, você até começa, mas não continua. Você tenta focar, mas se distrai. Você tenta mudar, mas volta para o mesmo lugar. Você tenta ser disciplinado, mas desiste no meio do caminho. E isso vai se repetindo, dia após dia, semana após semana. E quanto mais isso acontece, mais pesado fica dentro de você. Mais difícil fica acreditar que você consegue. Mais distante parece a vida que você quer viver. E chega um momento em que você começa a duvidar de si mesmo. Será que eu sou assim mesmo? Será que eu não consigo mudar? Será que tem algo errado comigo? E essas perguntas começam a te consumir. Porque, no fundo, você sabe que poderia fazer mais. Você sabe que poderia ser mais. Mas por algum motivo, você não consegue sustentar isso. E é aí que nasce a frustração, não por falta de capacidade, mas por falta de consistência. Você começa, mas não termina. Você tenta, mas não mantém. Você decide, mas não sustenta. E isso vai criando um padrão, um ciclo invisível, que você vive todos os dias, sem perceber. E esse ciclo é perigoso, porque no começo parece só um detalhe, só um atraso, só uma distração. Mas com o tempo, isso vira hábito, e hábito vira identidade. Você começa a se ver como alguém que não consegue, alguém que tenta, mas não vai até o fim, alguém que sempre deixa para depois. E quando isso acontece, não é mais só comportamento, é como você se enxerga. E quando você muda a forma como se enxerga, você muda a forma como vive. Mas agora presta muita atenção nisso. O problema não está em você. O problema está no padrão que você está repetindo. Porque entre saber e fazer, existe um espaço. E nesse espaço, existe uma decisão. E é exatamente ali que a maioria das pessoas perde. Não porque não sabe, mas porque não percebe. E o que você não percebe, você não controla. E o que você não controla, te controla. Agora presta muita atenção nisso. Você não falha porque não sabe. Você falha porque não decide. E isso muda completamente o jogo. Porque enquanto você acredita que precisa aprender mais, assistir mais vídeos, entender mais, na verdade o que está faltando não é conhecimento, é posicionamento, é decisão. Você espera vontade, você espera motivação, você espera aquele momento ideal, aquele dia em que você vai acordar com energia, com clareza, com foco. E aí sim, você acredita que vai conseguir fazer tudo certo. Mas esse momento quase nunca chega. E quando chega, ele não dura. Porque motivação é instável. Ela vem e vai embora. E quando ela vai, você volta para o mesmo padrão. E enquanto você vive assim, esperando sentir algo para agir, sua vida continua passando. Os dias passam, as semanas passam, os meses passam. E você continua preso no mesmo lugar. Não porque você não quer mudar, mas porque você está preso em um ciclo invisível, um padrão automático. E o automático é perigoso, porque ele funciona sem você perceber. Você acorda e, sem pensar, já pega o celular, só para ver uma coisa, só por alguns minutos, só para dar uma olhada rápida. Mas esses minutos viram tempo, esse tempo vira distração, e essa distração vira atraso. E quando você percebe, seu dia já começou errado, sem intenção, sem direção, sem controle. E isso não acontece uma vez. Acontece todos os dias. E o problema não é o celular. O problema é o padrão. O problema é viver sem perceber o que está fazendo. Agora deixa eu te mostrar algo diferente. Se você observar a forma como Jesus vivia, ele nunca agia no automático. Ele nunca era levado pelo impulso. Ele não reagia simplesmente porque sentia. Ele não era controlado pelo ambiente. Ele não era dominado pelo momento. Ele tinha consciência. Ele tinha clareza. Ele tinha direção. Antes de agir, ele observava. Antes de responder, ele pensava. Antes de decidir,
Ele tinha intenção. Enquanto as pessoas ao redor reagiam emocionalmente, ele respondia com propósito. Enquanto o mundo vivia no automático, ele vivia com consciência. Enquanto todos seguiam o fluxo, ele escolhia o caminho. E isso muda tudo. Porque quando você vive no automático, você repete. Mas quando você vive com consciência, você escolhe. Essa é a lógica de Jesus. E é exatamente isso que está faltando na sua vida. Consciência, presença e decisão. Você está vivendo baseado no que sente, quando deveria viver baseado no que decidiu. E esse é o ponto que muda tudo. Porque sentimentos são instáveis. Eles mudam o tempo todo. Um dia você acorda motivado, com energia, com vontade de fazer tudo certo. Você pensa, agora vai. Hoje eu faço. Hoje eu mudo. Mas no dia seguinte, ou até algumas horas depois, isso desaparece. A energia some, a vontade diminui, o foco se perde. E aquilo que parecia tão claro, simplesmente deixa de ter força. E é nesse momento que a maioria das pessoas falha. Não porque não sabem, mas porque dependem do que sentem. E viver assim é viver sem consistência, porque você se torna refém do seu estado emocional. Se está bem, você faz. Se não está, você adia. Se está motivado, você começa. Se não está, você evita. E isso cria um ciclo perigoso. Um ciclo onde você nunca sustenta nada. Você começa, mas não termina. Você tenta, mas não mantém. Você decide, mas não sustenta. E aos poucos, isso vai destruindo sua confiança. Porque você para de confiar em si mesmo. Você começa a pensar, eu sempre começo e não termino. Eu nunca consigo manter. Eu não sou disciplinado. Mas a verdade é outra. Você não é indisciplinado. Você só está vivendo da forma errada. Você está tentando construir uma vida baseada em sentimento, quando deveria construir baseada em decisão. E isso muda tudo. Porque decisões são diferentes. Decisões são firmes. Decisões não dependem de vontade. Decisões criam direção. E direção cria resultado. Agora pensa nisso com calma. Quando você decide de verdade, você não negocia. Você não espera vontade. Você não pergunta se está com energia. Você simplesmente faz. E é exatamente assim que Jesus vivia. Ele não era guiado pelo que sentia. Ele não agia baseado no momento. Ele não esperava se sentir pronto. Ele agia baseado no que era certo, no que precisava ser feito, no que tinha propósito. Mesmo quando era difícil, mesmo quando era desconfortável, mesmo quando ninguém entendia. Essa é a lógica de Jesus. Agir com base em decisão, não em emoção. E aqui está uma verdade que pode mudar sua vida. Disciplina não é fazer quando você quer. Disciplina é fazer mesmo quando você não quer. É levantar mesmo sem energia. É começar mesmo sem motivação. É continuar mesmo sem resultado. É terminar mesmo quando dá vontade de parar. E isso não é fácil, mas é isso que funciona. Agora pensa com sinceridade. Quantas vezes você deixou de fazer algo importante simplesmente porque não estava com vontade? Quantas vezes você escolheu o mais fácil, sabendo que não era o melhor? Quantas vezes você trocou o que você quer no futuro pelo conforto do agora? E cada uma dessas escolhas parece pequena, mas elas não são, porque pequenas decisões, repetidas todos os dias, criam uma vida inteira. Agora imagina isso por um momento. E se você parasse de esperar vontade? E se você parasse de depender de motivação? E se você entendesse de uma vez por todas que você não precisa sentir para agir? Porque esse é o erro que prende a maioria das pessoas. Elas acreditam que precisam estar prontas, motivadas, inspiradas, com energia. Mas a verdade é outra. Você não precisa estar pronto. Você precisa começar, mesmo sem vontade, mesmo com dúvida, mesmo sem certeza. Porque é no movimento que a mudança acontece, não antes. Agora pensa nisso com calma. Quantas coisas na sua vida você já adiou, esperando o momento certo? Quantas decisões você deixou para depois, porque não se sentia preparado? Quantas oportunidades você perdeu, simplesmente porque esperou demais? E enquanto você espera, nada muda, porque a vida não responde ao que você pensa. Ela responde ao que você faz. E isso é duro, mas é real. Agora imagina uma mudança simples, pequena, mas constante. Você acorda e ao invés de pegar o celular, você levanta. Você começa.
Você faz o que precisa ser feito, sem discutir, sem negociar, sem esperar vontade. Só faz. No começo vai ser estranho, difícil, desconfortável. Mas com o tempo, isso começa a mudar. Sua mente começa a se adaptar. Seu comportamento começa a mudar. E o que antes era difícil, começa a ficar natural. E, sem perceber, você se torna outra pessoa. Uma pessoa que faz, uma pessoa que decide, uma pessoa que não depende do que sente. E isso muda tudo, porque sua identidade muda. E quando sua identidade muda, sua vida acompanha, devagar, mas de verdade. E chega um momento em que você olha para trás e percebe algo importante. Não foi um grande dia que mudou tudo. Não foi um momento perfeito. Não foi motivação. Foram pequenas decisões, tomadas todos os dias, mesmo sem vontade, mesmo quando era difícil, mesmo quando ninguém estava vendo. E tudo começou no momento em que você decidiu não viver mais no automático e viver com consciência, assim como Jesus fazia. Essa é a lógica de Jesus. Não reagir, mas decidir. Não esperar, mas agir. Não depender do sentimento, mas viver com propósito. E agora eu te faço uma pergunta simples, mas que pode mudar sua vida se você levar a sério. Você vai continuar esperando ou vai começar a decidir? Porque a vida que você quer não está no que você pensa, não está no que você promete. Está no que você faz todos os dias, mesmo quando é difícil, mesmo quando você não quer, mesmo quando ninguém vê. Se esse vídeo fez sentido para você, se inscreve no canal. Porque aqui você vai aprender a pensar diferente, agir diferente e viver diferente.